O barulho da chuva batendo contra a janela do loft ecoava suavemente pelo ambiente, misturando-se ao tilintar de um copo pousado sobre a mesa. Clara passou os dedos pela borda do cristal, os olhos fixos na silhueta masculina encostada à porta. Miguel observava-a com um meio sorriso, os cabelos ainda úmidos pela tempestade lá fora. Você demorou. A voz dela soou rouca, quase um sussurro. Ele deu 2 passos à frente, os olhos percorrendo o corpo dela envolto apenas no robe de seda vermelho. O tecido escorregava um pouco pelo ombro, revelando mais pele do que escondendo. Ele gostava desse jogo, da maneira como Clara sabia provocar sem precisar de palavras. Estava esperando ansiosa. Ele provocou, a voz carregada de malícia. Clara inclinou a cabeça, deixando que um sorriso lânguido curvasse seus lábios. Talvez. A eletricidade entre os dois parecia quase tangível. Miguel avançou devagar, como um predador saboreando o momento antes do ataque. Os dedos dele roçaram de leve a alça do robe, puxando-a para baixo enquanto seus lábios traçavam um caminho quente pela curva do pescoço dela. Você sabe que eu adoro quando me espera assim. Ele murmurou contra a pele sensível. Ela fechou os olhos, sentindo o arrepio percorrer sua espinha. As mãos dele deslizaram por suas costas, puxando-a para mais perto. O calor dos corpos se misturava à temperatura morna do loft, criando uma atmosfera carregada de desejo. Clara deslizou os dedos pelo peito dele, desabotoando lentamente a camisa encharcada. Cada centímetro de pele revelado fazia seu corpo vibrar de antecipação. Miguel não se apressava, deixando que a expectativa se acumulasse, que o desejo se intensificasse até o ponto de combustão. A camisa foi ao chão, seguida pelo robe de Clara, e logo não havia mais nada entre eles além da urgência e do fogo que há tempos os consumia. O mundo lá fora desaparecia, deixando apenas o ritmo acelerado dos corações e o som da chuva acompanhando os gemidos abafados no loft iluminado pela penumbra. Continua. Miguel sussurrou contra seus lábios. Clara apenas puxou-o para mais perto, deixando claro que aquela noite estava apenas começando. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas, pintando sombras suaves sobre os lençóis amarrotados. Miguel deslizou os dedos pela pele desnuda de Clara, desenhando padrões invisíveis enquanto observava seu rosto relaxado. Ela abriu os olhos lentamente, um sorriso preguiçoso brincando em seus lábios. Você não dorme, murmurou, sua voz ainda carregada pelo torpor da noite. Prefiro te ver dormir, respondeu Miguel, inclinando-se para roçar os lábios na curva do ombro dela. Clara riu baixinho, virando-se de frente para ele. Seus dedos percorreram o peito definido, traçando o caminho que já conhecia tão bem. Se continuar assim, não sairemos dessa cama tão cedo, ela provocou, mordiscando de leve o lábio inferior dele. E isso seria um problema. Miguel retrucou, sua mão deslizando até segurar sua cintura e puxá-la para mais perto. O riso de Clara foi abafado pelo beijo profundo que se seguiu. As faíscas da noite anterior reacenderam com a mesma intensidade, e logo os lençóis tornaram-se testemunhas silenciosas de um desejo insaciável que parecia nunca ter fim. Horas depois, o aroma de café fresco preenchia o loft enquanto Clara, vestindo apenas a camisa de Miguel, encostava-se ao balcão da cozinha. Ele a observava, um sorriso satisfeito nos lábios. Você fica linda assim, comentou, aproximando-se e passando os braços ao redor da cintura dela. Ela riu, levando a xícara aos lábios antes de responder. Você diz isso porque sabe que logo vou tirar essa camisa também. Miguel arqueou uma sobrancelha, os olhos cintilando de desejo. E eu espero por isso. Clara virou-se em seus braços, deixando a xícara de lado para enlaçar o pescoço dele. Mas antes, que tal um café da manhã reforçado? Ela sussurrou, sua boca roçando a dele de leve. Depende. Ele deslizou as mãos por suas costas, aproximando os corpos. Esse café da manhã envolve você na mesa. Clara riu, mordiscando o lábio inferior de Miguel antes de puxá-lo pela mão. Acho que podemos improvisar. O café ficou esquecido, enquanto os dois davam início a mais uma manhã intensa, onde a fome de um pelo outro era o único apetite que importava. Depois de horas de paixão e entrega, Clara e Miguel estavam deitados sobre o sofá, entrelaçados, enquanto o sol já alto iluminava o ambiente. Ele traçava círculos preguiçosos na pele dela, um olhar satisfeito no rosto. Eu poderia me acostumar com isso, ele murmurou, beijando sua testa. Clara sorriu, entrelaçando os dedos nos dele. E quem disse que precisa parar? Miguel riu, inclinando-se sobre ela. Tentação.
Ela mordeu o lábio, os olhos brilhando de travessura. Então ceda. Ele não precisou de mais incentivos. Com um movimento ágil, a puxou para mais perto, iniciando mais um capítulo daquela história ardente que parecia longe de chegar ao fim. O sol já ia alto quando Clara e Miguel finalmente decidiram sair da cama, ou pelo menos tentaram. Cada movimento, cada toque parecia reacender o desejo que nunca se apagava. Clara vestiu rapidamente um short de algodão e uma blusa fina, mas mal teve tempo de dar 2 passos antes de sentir os braços de Miguel envolvendo sua cintura por trás. Achei que íamos tomar café, ela murmurou, sentindo os lábios dele explorarem a curva de seu pescoço. Podemos tomar depois. A voz dele saiu rouca, carregada de intenções. Ela riu, virando-se nos braços dele. Se continuarmos assim, vamos passar o dia todo trancados aqui. E isso seria ruim. Miguel deslizou as mãos por suas costas, apertando-a contra si. Clara suspirou, mas antes que pudesse responder, um som insistente de celular vibrou na mesa ao lado. Ela suspirou e olhou para o visor. Era uma chamada de trabalho. Miguel ergueu uma sobrancelha, observando a expressão dela mudar. Você vai atender? Perguntou, seus dedos traçando círculos lentos na pele descoberta da cintura dela. Clara mordeu o lábio, hesitando. Mas no fim, pegou o telefone e atendeu. Alô? Enquanto ela falava, Miguel não perdeu tempo. Suas mãos continuaram sua exploração lenta, seus lábios brincando contra a pele exposta do ombro de Clara. Ela tentou manter a compostura, mas sua respiração ficou irregular, e sua voz quase falhou quando ele deslizou os lábios até sua clavícula. Sim, claro, podemos marcar, amanhã. Sua mente estava dividida entre a conversa e a maneira como Miguel a tentava distrair deliberadamente. Quando finalmente desligou, ela o encarou com um olhar misto de diversão e repreensão. Você não tem jeito, disse, empurrando-o de leve. Ele sorriu, malicioso. Você que não resiste. Ela fingiu indignação, mas seu sorriso traiu sua intenção. Então, segurou o rosto dele e puxou-o para um beijo faminto, deixando claro que, de fato, resistir era a última coisa em sua mente. O café da manhã podia esperar um pouco mais. Após o café da manhã, Clara finalmente conseguiu se concentrar no trabalho. Ela tinha uma reunião importante com um cliente, e precisava se preparar. Miguel, no entanto, parecia determinado a distraí-la. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a em um abraço enquanto ela revisava os documentos no computador. Você não cansa? Perguntou Clara, tentando manter a seriedade. De você? Nunca, respondeu Miguel, com um sorriso travesso. Clara riu, mas conseguiu se concentrar. Ela sabia que precisava equilibrar a paixão com suas responsabilidades. Miguel, percebendo sua dedicação, recuou e deixou que ela trabalhasse, mas não sem antes roubar um beijo rápido. Na reunião, Clara mostrou-se profissional e competente, impressionando o cliente com suas ideias e soluções. No entanto, sua mente vagava para Miguel, e ela mal podia esperar para voltar para ele. Quando a reunião terminou, ela recebeu uma mensagem dele: estou te esperando. Clara voltou para o loft, onde Miguel a esperava com o jantar preparado. A mesa estava posta com velas e vinho, criando uma atmosfera romântica. Eles conversaram sobre o dia, rindo e compartilhando histórias. A conexão entre eles era evidente, e Clara sentiu que estava se apaixonando cada vez mais. Após o jantar, Miguel e Clara se entregaram à paixão novamente. Desta vez, foi mais lento, mais intenso, como se estivessem explorando um ao outro de uma maneira completamente nova. O mundo lá fora desapareceu, deixando apenas os dois e o fogo que os consumia. Na manhã seguinte, Clara acordou com um sentimento de felicidade e realização. Ela olhou para Miguel, que ainda dormia, e sentiu uma onda de gratidão por tê-lo em sua vida. No entanto, ela sabia que desafios estavam por vir, e que precisariam enfrentá-los juntos. Enquanto tomavam café da manhã, Miguel começou a abrir-se sobre seu passado. Ele falou sobre sua infância difícil e as escolhas que o levaram a se tornar o homem que era hoje. Clara ouviu atentamente, sentindo uma conexão ainda mais profunda com ele. No entanto, o passado de Miguel não ficou no passado. Um antigo inimigo surgiu, ameaçando expor segredos que poderiam destruir a vida que ele estava construindo com Clara. Miguel tentou protegê-la, mas Clara insistiu em ficar ao seu lado. Clara e Miguel decidiram enfrentar o inimigo juntos. Eles sabiam que seria perigoso, mas estavam determinados a proteger o amor que haviam encontrado.
A noite anterior à confrontação foi cheia de paixão e promessas, como se fosse a última. O confronto foi intenso e cheio de reviravoltas. Miguel e Clara trabalharam juntos para superar o inimigo, usando suas habilidades e a conexão que os unia. No final, eles saíram vitoriosos, mas não sem cicatrizes. Após o confronto, Miguel e Clara passaram dias se curando, física e emocionalmente. Eles se apoiavam, fortalecendo o vínculo que os unia. A paixão entre eles era mais forte do que nunca, e eles sabiam que poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. Com o passado finalmente enterrado, Miguel e Clara começaram a planejar o futuro. Eles sonhavam com uma vida juntos, cheia de amor, paixão e aventuras. O loft, que antes era apenas um refúgio, tornou-se um lar, onde cada dia era uma nova oportunidade de se apaixonar novamente.